Glórias a Deus, irmãos, aleluias, aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia, de podermos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa. Em nome de Jesus, amém, Senhor. A palavra hoje, irmãos, é 1 Reis 20, do 1 ao 30. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. A guerra é entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis, e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, Acabe, rei de Israel. E disse-lhe, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel, e disse, conforme a tua palavra, o rei meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros, e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu te mandei dizer, tu me has de dar a tua prata, e o teu ouro, e as tuas mulheres, e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, e as Glórias a Deus, irmãos. Houve interferência, mas graças a Deus. Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse, notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres, por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram, não lhe des ouvido, nem consistas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, disse ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandastes pedir ao teu servo, farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com essas respostas. E Ben-Hadad enviou a ele e disse, assim me façam os deuses, e o outro tanto, que o pó de Samaria não bastara para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse, dizei-lhe, não se cabe nem quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde vós em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou, e Acabe, rei de Israel, lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços, pelos príncipes das províncias, e disse, quem comerá a peleja? Quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou com todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, e ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam, e os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram
avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: ainda que para a paz saísse, tomai-o os vivos, e ainda que a peleja saísse vivo, todos tomai. E saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram, cada um a seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com um grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios, e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos dos víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados, defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Amém. Glórias a Deus. Aleluias, né, irmãos? Aqui nesse tempo ainda o rei Saul, né, não tinha assim, Deus ainda era com ele, né? Deus ainda entregava seus profetas, ainda dava direcionamento a ele, né? Ainda depois disso, né, justamente mais ou menos nessa passagem que ele começou, né, a não ouvir mais a voz do Senhor, a seguir o direcionamento dele e não do Senhor, né? Que foi aonde ele acabou, né, caindo, né? Porque como que eu vou dizer? Quem comandava, né, o reino não era dele, era do Senhor, né? O Senhor colocou ele lá para guardar os deles, né? Para guardar os filhos dele, o servo deles, né? E infelizmente, né, ele não foi um bom rei aos olhos do Senhor, né? E acabou perdendo o seu reinado, né, pro rei Davi. Mas glórias a Deus, vamos voltar a palavra aqui, né? Então eu vou estar lendo o breve resumo, e após o breve resumo nós vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias.
que não sejamos como Acabe, o rei da Síria. Muitas vezes os nossos aliados hoje pode ser nosso inimigo amanhã. Pode até levantar um exército contra a nossa vida. Muitas vezes por não conseguir nos manipular ou até mesmo por achar que somos propriedades deles, né? Então, tipo assim, o rei Saul, né, na época, ele ainda fazia o gosto, mas o outro rei, o rei da Síria, né, achou que tinha que ser da forma que ele queria, que o rei Saul teria que, né, que se expor, fazer da forma que ele queria que fosse, né? Então é uma questão assim de um querer mandar mais que o outro, né? Aleluias, glórias a Deus, né? Que o Senhor venha a tirar esse espírito, né? De que nós tenhamos liderança em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossas casas, mas que nós sejamos conscientes, né? Para que tudo tenha um limite. A hora que começa o meu direito, o direito do outro termine e assim por diante, né? Então, que nós venhamos a valorizar o próximo que está ao nosso lado, que nós venhamos ouvir, que nós venhamos mais ouvir, né, do que falar, né? Eu tiro por mim, assim, eu vou ser sincera. Eu falo, toda pregação minha, irmãos, toda pregação de todo pregador em cima dessa terra, primeiro ele prega para ele, viu? Eu não recuo nessa palavra, nesse direcionamento que o Senhor me passou, isso desde 2015, né? Que primeiro nós pregamos para nós. Que tudo aquilo que nós pregamos, que nós falamos, que nós estamos edificando a nossa fé, que nós estamos fazendo um concerto com nós mesmos, que nós estamos fazendo um concerto com o Espírito Santo, né? E nós, no nosso íntimo, no nosso eu, né? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, não é o nosso próximo. Quem nos derruba somos nós mesmos, são as nossas palavras, são o que nós falamos, o que nós profetizamos. Se falamos coisas boas, o Senhor, tudo aquilo que plantamos, vamos colher. Se estamos plantando coisas boas, com certeza o Senhor irá nos devolver coisas boas. No seu tempo, irmãos. Isso que nós temos que ter paciência. Não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo, pois achamos que é o nosso tempo, mas nós não sabemos de nada, né? Talvez achamos que estamos prontos para receber e não estamos. Ou talvez nós achamos que a nossa bênção está pronta e ela não está pronta. Porque o Senhor, Ele esquadrinha o coração, a mente, né? E a alma de todos nós. Ele sabe o que deve, o que não deve, né? E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas no tempo dEle, na hora certa, né? Então, glórias a Deus. Até mesmo por achar que somos propriedades dEle e se levantar contra nós, por não nos submeter a seus caprichos. Muitos, por pouca coisa, usa isso para nos mostrar que temos que ser verdadeiros. Então, nós temos que ser verdadeiros, por quê? Né? Verdadeiros, límpidos, para que não tornemos com a maldade, para que nós não venhamos a devolver a maldade que nós recebemos, né? Porque às vezes até as coisas boas que nós fazemos para o nosso próximo, para o nosso irmão, quando a mente dele, os olhos dele, o coração está distorcido, até aquilo que a gente faz que é pro bem, que a gente está fazendo de coração, do fundo do coração, da alma, eles recebem como mal, né? O inimigo distorce a visão, os ouvidos, que eles recebem aquilo como se não fosse. E nós ficamos muitas vezes sem saber o que está entendendo, porque nós não estamos com maldade, nós não queremos ferir ninguém, nós estamos ali para somar, nós estamos ali para ajudar, mas não é dessa forma que somos compreendidos, né? Então, se até as coisas boas, às vezes nos olhos e no coração, na mente, né, das pessoas surge, né, o inimigo cega, surge como maldade, imagina as maldades. Se nós fôssemos fazer realmente a maldade da forma que muitos fazem, dos muitos que
Muitas vezes na sua frente bate a mão nas suas costas, te dá um sorriso, e não é bem assim, né, irmãos? Mas não viemos entrar nesse detalhe. Mas se até as coisas boas são distorcidas, imagina as ruins, né? Do próximo contra as nossas vidas e as dos nossos. Porque desta forma o Senhor nos justificará. Porque se estamos sendo justos, se não temos maldade no coração, se não estamos desejando o mal, né? O Senhor irá nos justificar. Não que nós queiramos o mal do nosso próximo, não, né? Mas lá na frente, não sei o que tempo, porque eu vou ser sincera, irmãos, eu não sei que tempo. Porque eu não tenho, Deus não me dá essa permissão de eu saber o tempo. Deus sabe a hora, exatidão. Eu sei aquilo que Ele me passa no momento. Que Ele fala, filha, pregue. Como essa palavra era para mim ter pregado no domingo. Né? Estava preparada para domingo passado, irmãos. Foi passando a correria. E hoje o Senhor falou, se você não pregar, você não vai dormir. Amém. Glória a Deus, Senhor. Né? Então é assim, irmãos. Quem é temente ao Senhor, né, é temente à sua palavra, mesmo que nós venhamos perder amizade, perder famílias, muitas vezes perder as pessoas que a gente realmente ama, mas se o Senhor está mandando, tudo tem um propósito, eu vou cumprir. O que eu não posso perder é a presença, o que eu não posso perder é essa comunhão que eu tenho com Deus, porque é ela que me mantém viva todos os dias. É ela que me protege todos os dias quando eu levanto da cama, me dá o fôlego de vida, é ela que protege os meus filhos, ela que protege os meus, é ela que me dá o direcionamento, o que eu devo, o que eu não devo fazer, que muitas vezes nós queremos teimar, queremos colocar a mão e o Senhor nos freia, como dessa vez. Eu falei, Senhor, não sou eu que quero, irmãos, é o Senhor que quer que seja. Talvez se eu tivesse pregado essa palavra no domingo, muita coisa que aconteceu durante a semana, talvez teria evitado. Talvez essa palavra aqui teria feito alguma libertação, né? Porque foi direcionado, né? E ficou nas costas de quem, né? Glórias a Deus, aleluias, né? Só temos que agradecer ao Senhor por essa oportunidade. É o Senhor que irá nos justificar, irá pelejar por nós. Que sejamos tão justos e verdadeiros que os nossos inimigos tenham que mentir para falar contra nossas vidas. Que seja quebrada toda maldição física e espiritual contra as nossas vidas, dos nossos filhos e de todos os nossos, em nome de Jesus. Observação, irmãos. Somos filhos e dependentes de Cristo. Dependentes de Cristo. Como podemos querer? Como podemos querer algo? Então, temos que ser submissos ao Espírito Santo de Deus. Assim são com os homens. Com os homens, muitas vezes, dependente um do outro, mas querem ditar regras e normas suas do seu próprio entendimento. Aleluias, glórias a Deus. Então, irmãos, aqui, como somos dependentes do Espírito Santo de Deus, como somos dependentes de Cristo, de Deus, né? Nós temos, às vezes nós queremos, mas nós temos que saber se o Senhor quer, né? Se Ele quiser, aleluia. Se for no tempo certo, como eu disse, aleluia, glórias a Deus. Mas se ainda estiver no tempo de espera, é Ele que vai determinar, nós não determinamos nada. Mesma coisa quando dependemos de homens aqui na terra, né? Como dependemos, homens, o que eu digo? Serviço, em todas as áreas. Até mesmo a consulta médica, do médico, tudo somos dependentes. Como que eu vou chegar no médico meu e vou falar assim, o senhor me receita esse remédio? Não, eu não sou médica, né? Quem vai determinar isso é Ele. É Ele que vai passar minha receita, Ele vai ver os meus exames, Ele que vai definir o que precisa ser feito. E não eu, né? Então, assim, irmãos, é uma corrente, né? Mas que nós sejamos justos, para que o dia que o poder estiver em nossas mãos, nós nunca venhamos a esquecer de onde nós saímos, né? Do que o Senhor fez por nós, pelos nossos, para que nós sejamos justos.
para que a gente não tenha um acerto de conta lá na frente, né? Doído, porque muitas vezes, sem a gente dever, né, a gente paga preço pelos outros, paga preço por coisas que nós muitas vezes nem entendemos, não sabemos o porquê, né? Imagina se fizermos, irmãos. Então, que nós venhamos, né, a refletir, porque nós vamos estar prestando conta mais cedo ou mais tarde, né? Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa, né, por esse entendimento, né, e que a gente nunca venha a perder a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, porque não somos nada sem Ele. É Ele que nos conduz, é Ele que nos mantém vivo, é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá o direcionamento. Então, glórias a Deus, né? É Ele que guarda nossos filhos, a nossa vida, de todos os nossos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando por todos. Glórias a Deus. Papai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de podermos partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais, Senhor. Que o Senhor venha nos erguer na sua obra cada dia mais, Senhor. Não somos nós, mas sim é o Senhor. Que o Senhor venha chegar agora, Senhor. Libertar todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Libertar a família deles, Senhor. Curar, Senhor. Restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Saúde, vida financeira, Senhor. Vida espiritual e física, em nome de Jesus. Que haja restauração, que seja quebrado todo vício dessa terra, Senhor. Que o nosso vício, Senhor, seja te servir, Senhor. Estar no centro da sua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Que a cada dia que o Senhor venha nos erguer mais na sua presença, Senhor. Não para a nossa honra e glória, Senhor, mas para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que sejam curados, libertos, Senhor. Que seja uma semana abençoada e vitoriosa para todos aqueles que estejam ouvindo essa live, Senhor. Que haja restauração, que haja cura, Senhor. E libertação, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus é bom. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Glórias a Deus, irmãos. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele venha nos abençoar. Que nós estejamos uma semana abençoada. Que tudo aquilo que nós estamos esperando em Cristo, que venha chegar até as nossas mãos. E nas mãos dos irmãos, das irmãs, da família, de todos, em nome de Jesus. Amém. Assim seja para todos sempre. Glória a Deus.